Bem, na aula de hoje nós vamos avançar um pouco mais no nosso assunto sobre cartografia e vamos começar a discutir sobre os vários tipos de representação cartográfica. A cartografia, ela tem uma série de produtos cartográficos que ela produz, e esses produtos cartográficos cumprem funções diferenciadas, como, por exemplo, os mapas, os globos, as plantas, né? Entre outros tipos de produtos, as cartas náuticas, as cartas aéreas, né? Que vão mostrar o espaço aéreo e o tráfego aéreo de circulação de aviões, por exemplo. E esses vários produtos, eles são extremamente importantes, não apenas para a localização, como também para a representação dos fenômenos geográficos que se dão no espaço. Então, hoje vamos falar um pouco sobre os vários tipos de representação cartográfica, com foco maior na questão do mapa e dos seus elementos, né? Como, por exemplo, a escala cartográfica. Um dos tipos de representação cartográfica mais comuns é o globo. O globo, ele é uma representação cartográfica sobre uma superfície esférica em escala pequena, dos aspectos naturais e artificiais de uma figura planetária, e tem a função, a finalidade que seja tanto cultural como ilustrativa. O globo, ele é uma forma de representação que busca ser um pouco mais fiel do que outras formas de representação cartográfica em relação à representação do planeta Terra. Como se trata de uma representação esférica, ele mostra as proporções dos continentes, por exemplo, em suas formas, em seus tamanhos, muito mais próximo do que a gente encontra na realidade, justamente porque ele tenta imitar aproximadamente o formato original do planeta. É diferente do mapa, que costuma ter distorções. Quando você tenta colocar a superfície terrestre no plano, você sempre vai ter algum tipo de distorção. Seja uma distorção na forma dos continentes, seja uma distorção no tamanho destes continentes, né? Mas você sempre vai ter uma deformação. E o globo, ele é uma representação um pouco mais fiel, né? A respeito dessa representação da superfície terrestre. Só que é uma representação em escala pequena, porque como ele representa todo o planeta Terra, então ele tem que representar numa escala que dê para mostrar toda esta superfície. Então não dá para usar, por exemplo, uma escala grande, que costuma ter um número muito grande de detalhes. Então a gente usa a escala pequena, que você perde detalhes, mas consegue representar uma grande área, uma grande extensão do espaço. No caso, o planeta inteiro. Quando nós dizemos que o globo tem tanto finalidade cultural como finalidade ilustrativa, dizemos isso porque os globos não são utilizados apenas para fins didáticos. Durante muito tempo eles também foram utilizados, e até hoje são utilizados como objetos decorativos, sobretudo em bibliotecas e escritórios, né? O globo, ele também é uma representação de poder. E por isso se tornou muito comum você ter esse tipo de representação em determinados locais, em determinadas casas e também em determinadas instituições públicas. Então o globo, ele cumpre tanto essa finalidade cultural, como também cumpre uma finalidade ilustrativa de representação do planeta, que pode servir para o seu estudo. Para o estudo da geografia, para o estudo do próprio planeta Terra, para o estudo da geopolítica, entre outras áreas que tenham interesse no estudo da superfície terrestre ou da sua representação. De todas as formas de representação, o mapa pode ser considerado o mais comum e o mais popular. Na verdade, ela é uma das mais antigas formas gráficas de comunicação, chegando a preceder a própria escrita. É tanto que um dos registros mais antigos existentes
da representação através do espaço, através de mapas, de um mapa do período mesopotâmico, das civilizações mesopotâmicas, que representa algumas regiões entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e que utiliza uma técnica muito similar à técnica utilizada na escrita cuneiforme naquela época, em que você escrevia utilizando uma cunha sobre uma placa de barro ainda crua e representava tudo aquilo que você queria representar e depois assava essa placa para que o registro ficasse ali permanentemente, né, de forma permanente. Então, o mapa ele era uma forma que o ser humano encontrou, por exemplo, de comunicar a outro ser humano como chegar a um determinado lugar, ou como estão dispostos os objetos geográficos, os fixos, em uma determinada área. Então, é uma forma de representação do espaço que é muito antiga, e por isso que se acredita que precede a própria escrita, principalmente por ser uma representação imagética, que não utiliza palavras. Os elementos que vão compor o espaço geográfico são representados no mapa utilizando pontos, linhas, texturas, cores, às vezes também textos, e muitos símbolos que são próprios da cartografia, como por exemplo, pontos para representar a localização de cidades, linhas azuis para representar cursos de rios, né? Cores esverdeadas para representar áreas de vegetação, tons amarronzados para representar tons que vão do marrom até o vermelho para representar altitude. Então, existe uma série de elementos que são utilizados pela cartografia, alguns são próprios dela mesma e que cumprem a função de representar os objetos dispostos no espaço geográfico. E aí o objetivo é permitir esse registro, né, desses objetos, de sua localização, e assim facilitar a orientação do indivíduo dentro do próprio espaço geográfico. Então, com a representação de onde se localiza uma cidade, de quais são as estradas que levam a esta cidade, onde são os corpos hídricos, rios, lagos, que podem fornecer água a esta cidade, permite com que você possa se localizar, que você possa chegar a esta cidade, a este seu destino, e também que você possa fazer um planejamento. Um planejamento urbano dessa cidade, um planejamento hídrico, de ocupação do solo, né, dessa cidade. Então o mapa ele cumpre uma série muito grande de funções. Então podemos dizer que, por ser uma representação do espaço geográfico, o mapa também é um instrumento de análise, um instrumento de planejamento, um instrumento utilizado para localização, e essa representação vai ser em uma superfície plana, que é a superfície do papel, a superfície da tela do computador, né? Da superfície do planeta. E isso também é uma escala reduzida, porque você reduz centenas de vezes, milhares de vezes o tamanho original do terreno para que a sua representação caiba no espaço limitado do papel. Então ele é tanto uma representação plana como uma representação em escala reduzida de qualquer parcela do espaço terrestre. Ou também, né, de representação de todo o espaço terrestre. E aí a gente diz que é um instrumento porque serve para a orientação, serve para a localização, serve para o conhecimento do espaço geográfico, para o seu estudo, para o seu planejamento, entre outras funções. E busca mostrar os elementos que existem nesse espaço geográfico. Como eu citei anteriormente, a função do mapa é localizar os fixos, né? Indicar como é que esses objetos
se encontram dispostos no espaço geográfico, qual é e assim a gente possa interpretar a lógica da sua distribuição, bem como localizar onde eles ficam, né? Isso ajuda bastante o planejamento. Então esses elementos são ruas, são avenidas, cidades, os estados, os países, biomas, né? Entre outros objetos fixos que nós encontramos no espaço geográfico. Uma grande diferença do mapa para a fotografia aérea é que a fotografia ela tem um limite de visão, ou seja, ela só é capaz de representar aquilo que é fotografado. Ela só é capaz de representar o que as lentes da câmera, pelo ângulo em que a câmera estava quando a foto foi tirada, é capaz de captar. Então, uma fotografia, por exemplo, de uma paisagem, ou uma aerofotografia, que é uma fotografia tirada de um avião, tirada na vertical a partir de um avião, ela tem um limite muito pequeno de abrangência do espaço. Ou seja, uma fotografia, seja de uma paisagem ou seja uma aerofotografia, ela não consegue captar uma extensão muito grande do espaço. Por exemplo, seria muito complicado utilizarmos a tecnologia de fotografia para fazer uma fotografia de toda a superfície do planeta Terra e representar isso em forma de mapa. Então o mapa ele ultrapassa esse limite da fotografia porque ele pode representar o espaço em diferentes escalas. Ele pode representar tanto um espaço de um terreno muito pequeno, como por exemplo o terreno de um bairro, como pode representar o espaço de um terreno muito vasto, como o caso do continente sul-americano. Então os mapas eles também mostram um espaço representado, assim como a fotografia, de um determinado ângulo, que no caso é de cima para baixo, na vertical, tendo um efeito semelhante à aerofotografia, mas tem uma capacidade de representação muito maior por não ter os mesmos limites que uma fotografia retirada do que uma fotografia tirada de um avião. Então, o que está em cima seria o avião, né? O que está embaixo é o chão, é o espaço representado. E aí, assim como o avião pode mudar de direção, nós também podemos virar o mapa, né? Então, os mapas eles podem ser representados em várias posições diferentes, principalmente porque o planeta Terra não tem uma referência de em cima e embaixo dentro do universo. Então você pode representar um mapa com o norte para baixo e o sul para cima e vice-versa, que isso não vai trazer um prejuízo em relação à representação fidedigna daquele espaço. Então, o mapa se assemelha à representação de uma fotografia tirada de avião, com as vantagens de poder representar um espaço muito maior do que a fotografia, mas com as mesmas propriedades de você poder tirar essa foto de diferentes direções. Mas, para que o mapa cumpra a sua função de informar ao seu leitor todas as informações fundamentais sobre aquele espaço representado, é necessário que o mapa possua alguns elementos obrigatórios. E alguns desses elementos são as coordenadas geográficas, que são representadas através das linhas imaginárias, que nós chamamos de paralelos, né, as linhas horizontais, e os meridianos, as linhas verticais, e a partir dessas linhas a gente obtém essas coordenadas que são chamadas de latitude, no caso dos paralelos, e de longitude, no caso do meridiano. Então, em geral, os mapas apresentam ou a representação realmente das linhas, dos paralelos e dos meridianos, quase sempre traçados em azul claro,
né? Mas podem vir também em preto. Ou então ele vem com algumas indicações através de pontos e cruz para indicar qual seria o paralelo e o meridiano que passa naquele espaço. Além disso, como o mapa não tem em cima nem embaixo, porque o planeta também não possui essas referências, nós utilizamos uma rosa dos ventos para indicar os pontos cardeais. Você pode ter tanto a rosa completa, mostrando norte, sul, leste e oeste, como você pode ter a rosa apontando apenas a direção norte. Outro elemento fundamental em qualquer mapa é que ele possua um título, porque é o título que vai nos informar qual é o fenômeno geográfico que está sendo representado. Se é um país, que país está sendo representado? Se é uma característica geográfica daquele país, que característica geográfica está sendo representada? Sua economia? Algum processo histórico? O seu relevo? Algum fenômeno ligado, por exemplo, à distribuição das indústrias naquele país? Então, o título ele vai informar de antemão qual é o fenômeno representado naquele mapa. Além disso, você vai ter a legenda, que vai mostrar o significado dos símbolos que são utilizados. O que significa cada ponto, cada linha, cada cor que foi utilizada para representar aquele fenômeno. E, por fim, a escala, que indica a proporção entre a representação no mapa e o tamanho real do terreno representado. Como eu disse anteriormente, o mapa ele representa a superfície do terreno em escala menor, ou seja, você vai diminuindo o tamanho do terreno até que ele caiba, né, no espaço da folha de papel. A escala é a proporção matemática que vai indicar para nós quantas vezes o terreno foi reduzido para que ele coubesse no papel, para que ele coubesse naquela representação no mapa. E através disso, a gente pode calcular, por exemplo, as distâncias no terreno, né? Podemos calcular também a área do terreno, com base nessas medidas que são indicadas na escala. Nesse mapa, por exemplo, do município de Juiz de Fora, nós podemos ver todos esses elementos essenciais do mapa. Nós temos ali o título, que mostra que se trata de uma representação do município de Juiz de Fora, e nessa representação o fenômeno representado é o do ordenamento territorial. Abaixo do título, nós temos também a legenda, que vai nos indicar o que cada cor utilizado neste mapa significa, né? Sede e cada uma das seções que representa o ordenamento territorial do município de Juiz de Fora. Além disso, né, cada um dos distritos. Além disso, também temos a representação das convenções cartográficas, que são os pontos que vão indicar a localização da cidade de Juiz de Fora, a localização das vilas deste município e também dos outros núcleos urbanos menores e que não são considerados cidade, já que para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística só é considerado como cidade a sede do município. Todos os outros núcleos urbanos dentro do mesmo município são considerados apenas como distritos. E é justamente o que cada uma dessas cores representadas na legenda vai indicar: os distritos que compõem o município de Juiz de Fora, e cada qual com o seu próprio núcleo urbano. Além disso, nós temos as linhas, que vai mostrar o arruamento e as estradas vicinais e os limites do município. E, por fim, a representação das áreas dos municípios de Minas Gerais, ou seja, dos municípios que fazem fronteira, né, os municípios limítrofes, que fazem fronteira com o Juiz de Fora e que também pertencem ao estado de Minas Gerais. Aqui embaixo nós temos uma representação em escala menor
de todo esse mapa, né, mostrando a localização do município com os outros municípios limítrofes ao seu redor. Aqui mais abaixo nós também temos a representação da escala, que vai mostrar em quantas vezes foi reduzido o terreno para que coubesse nesse mapa. No caso dessa escala, cada 1 centímetro equivale a 190 mil centímetros do terreno original. Então, se você descobrir que entre um distrito e outro há uma distância de 2 centímetros no mapa, significa que vai ser 2 vezes 190 mil centímetros de distância entre eles. Também temos uma outra representação da escala que mostra essa mesma dimensão, só que em quilômetros. Então, nós temos aqui que 1 centímetro desse mapa equivale a 6 quilômetros, né? 2 centímetros equivaleria a 12 quilômetros. Então, aquele mesmo exemplo que eu acabei de dar, se você descobre que entre um distrito e outro você tem uma distância de 2 centímetros, isso equivaleria a aproximadamente 12 quilômetros de distância no terreno real. Por fim, você também tem aqui as representação das coordenadas cartográficas de latitude e de longitude. Aqui nesse mapa, o desenvolvedor, o cartógrafo, ele preferiu não traçar as linhas que mostram os paralelos e os meridianos que cortam o município de Juiz de Fora. Então ele representa nas bordas do mapa alguns traços que indicam latitude e longitude de cada um dos pontos deste mapa, fazendo assim a representação das coordenadas cartográficas. Algo que é muito importante na utilização do mapa é saber lê-lo, né? O mapa ele é como se fosse um texto. Você precisa ler o mapa e interpretar, compreender as informações que esse mapa contém. Então, quando você pega um mapa, ele vai mostrar para você uma série de informações. E essas informações, elas precisam ser observadas, lidas e interpretadas para que você possa compreender o fenômeno que está sendo representado. Então, os mapas, eles funcionam... Então, é como se os mapas nos contassem a história, né, de um determinado fenômeno. O mapa aqui em questão é um mapa que mostra as rodovias brasileiras. Ao analisarmos esse mapa, nós podemos observar que as regiões Sul, Sudeste e Nordeste possuem uma concentração de rodovias asfaltadas muito maior do que a região Norte e a região Centro-Oeste. E aí, com um pouco de conhecimento geográfico, nós podemos interpretar por que isso. A região Sul e Sudeste são regiões economicamente mais dinâmicas, onde você vai ter um fluxo de mercadorias muito maior. Então, eles vão ter também uma rede rodoviária muito mais complexa, muito mais intensa, muito mais bem distribuída, né? E também muito mais bem conservada por conta da necessidade muito grande de que essas rodovias estejam transitáveis. O Nordeste, ela não tem a mesma dinâmica, né, o mesmo dinamismo econômico, mas também é uma região de grande importância econômica para o país e por isso tem um conjunto grande de rodovias asfaltadas, porém numa dimensão muito menor se comparadas à região Sul e Sudeste. Já a região amazônica, vocês podem observar que a maior parte das poucas estradas, né, das poucas rodovias que nós encontramos são rodovias sem asfalto.
Elas foram implantadas, mas elas não chegaram a ser asfaltadas. Um dos motivos é por conta do bioma amazônico, que dificulta muito a conservação dessas rodovias. Tanto a abertura de rodovias, como também a sua conservação. Então, se trata de uma região onde as rodovias não é o meio mais adequado, né? O transporte rodoviário não é o meio mais adequado de transporte, sendo muito mais eficiente as hidrovias do que as rodovias. Então, o número de rodovias são muito menores se comparado ao Centro-Sul e ao Nordeste, e a maioria delas em péssimas condições de conservação. Então, como vocês observam, temos toda uma análise que nós podemos fazer a partir da leitura desse mapa. Então, todo mapa ele só cumpre a função quando você lê a legenda, lê o título inicialmente, observa a distribuição desses elementos naquele espaço e associa isso aos seus conhecimentos de geografia. A partir daí você consegue tirar uma série de conclusões sobre o fenômeno, por exemplo, da distribuição das rodovias no Brasil e da lógica do modal, né, de transporte brasileiro, e porque algumas regiões possuem um maior número ou um menor número de rodovias asfaltadas ou sem asfalto. Então, ler o mapa é uma forma de conhecer, orientar, perceber as distâncias, localizar elementos e a relação entre eles, entender essa organização espacial de como esses objetos estão distribuídos, né? E tirar conclusões sobre os diferentes aspectos desse espaço. Por isso que o uso de mapas é extremamente importante para a geografia, não apenas para representar os elementos e os objetos expostos no espaço, mas principalmente para permitir que possamos fazer análises geográficas, que possamos fazer interpretações desses fenômenos espaciais. Então, nesse mapa, a gente tem a orientação que vai ser nos dado pela Rosa dos Ventos, que vai indicar as direções, e temos também a legenda para nos informar o que é cada um dos elementos representados nesse mapa, e a partir daí podemos lê-lo, interpretá-lo e tirar nossas próprias conclusões. As convenções cartográficas são códigos que são usados para representar os elementos que compõem o mapa. Eles vão representar cada objeto que está disposto no espaço, que é relevante para a interpretação daquele mapa, ou que o cartógrafo quis representar. Como eu disse em aulas anteriores, o mapa, ele reflete uma intenção do cartógrafo. Então, o cartógrafo ele vai representar no mapa aqueles objetos que é do seu interesse. Então, nem todos os objetos, nem todos os elementos vão ser representados no mapa. Apenas aquilo que é de interesse do cartógrafo para se alcançar um determinado objetivo. E ele utiliza esses códigos, essas convenções cartográficas, justamente para fazer essas representações. Então, as convenções, elas são símbolos, são desenhos que vão representar os elementos de um mapa. Nesse mapa, por exemplo, do bairro de Santa Cecília, em São Paulo, o cartógrafo ele utilizou uma cruz para representar a localização de um hospital e um livro para representar a localização, provavelmente, de uma biblioteca. E aí a legenda vai ter a função de explicar o significado de cada símbolo representado no mapa. No caso, não seria uma representação de uma biblioteca, mas a representação de uma escola. Então, um carrinho para representar um supermercado, dinheiro para representar um banco, né? E assim sucessivamente.
né? Aqui vocês podem observar que nós também temos a escala, que representa que 1 centímetro desse mapa equivale a 10.000 centímetros do terreno original, ou 1 centímetro do mapa equivale a 100 metros do terreno original. Outro elemento de grande importância no mapa é a escala. A escala ela vai representar a razão entre o tamanho da representação no mapa e o tamanho original do terreno representado. Os espaços que são mapeados, eles são excessivamente grandes, por isso não cabem numa folha de papel. Então, para você representar o espaço geográfico no mapa, é necessário que você reduza essa dimensão para um tamanho em que ele seja compatível com o tamanho da superfície no qual o mapa vai ser representado. Então, todo mapa é uma representação do espaço geográfico em uma escala reduzida. E temos dois tipos de escala. A escala numérica, que vai representar a razão entre o tamanho no mapa e o tamanho no terreno em centímetros, e temos a escala gráfica, que representa, através de um espaço, a medida de 1 centímetro no mapa e o seu equivalente em metros ou quilômetros no terreno original. Vamos falar primeiro da escala numérica. A escala numérica ela é composta por uma razão. Essa razão sempre vai ter um numerador e um denominador. O número que está antes dos dois pontos é o numerador, e o número que fica após os dois pontos é o denominador. O numerador representa o número de centímetros do mapa. O denominador representa a proporção daquele centímetro no tamanho do terreno real. Então, nessa primeira escala que está em cima, 1 para 15.000 centímetros, significa dizer que se eu medir 1 centímetro no mapa, eu estou medindo 15.000 centímetros do terreno original. Então, a distância entre um ponto e outro é de 1 centímetro. No terreno original, aquelas mesmas dois pontos vão representar uma distância de 15.000 centímetros, ou 150 metros. A segunda escala é de 1 para 1 milhão de centímetros. A lógica é exatamente a mesma. O numerador é o 1 centímetro do mapa. O denominador é 1 milhão de centímetros do terreno original. Então, a escala quer dizer que cada 1 centímetro do mapa representa 1 milhão de centímetros do terreno original. Então, se eu meço no mapa a distância entre duas cidades e calculo que são 3 centímetros de distância no mapa, então no terreno real é uma distância de 3 milhões de centímetros, ou seja, 10.000 metros. Já a escala gráfica, ela vai representar ela vai representar exatamente o espaço de 1 centímetro do mapa e vai dizer qual é o equivalente disso no terreno original. Então, você tem uma unidade entre 0 e 150 metros, como nessa primeira escala, significa que 1 centímetro do mapa equivale a 150 metros do terreno original. Se você tem uma distância de 0 até 10 metros, significa que 1 centímetro do mapa equivale a 10 metros do terreno original. A vantagem da escala gráfica em relação à escala numérica é que ela reduz o número de cálculos necessários para que você consiga medir a distância, já que a distância já aparece convertida em metros ou quilômetros, a depender do tamanho do terreno. Enquanto que a escala numérica, você tem que fazer a conversão do número de centímetros obtidos
para metros ou para quilômetros. E essa vantagem também se deve e essa vantagem da escala gráfica também se deve em relação à escala numérica, porque o tamanho da barra no mapa corresponde ao tamanho indicado na realidade. Então é muito mais fácil de você fazer a medida, por exemplo, utilizando uma régua, porque você sabe que exatamente 1 centímetro da régua vai significar aqueles 150 metros ou aqueles 10 metros. Então, eu considero que a escala gráfica ela é muito mais fácil de você calcular distâncias, porque ela diminui o número de cálculos necessários, do que a escala numérica, que além de você fazer essa medida de quantos centímetros é a distância que você quer calcular, você ainda tem que converter o resultado para metros ou para quilômetros. Um exemplo prático. Nós temos aqui um mapa da América do Sul e uma distância entre a capital da Bolívia e a capital do Brasil. A distância entre La Paz e Brasília. E calculando essa distância, nós percebemos que no mapa é uma distância de 3,2 centímetros. Observe pela escala gráfica desse mapa que 1 centímetro equivale a 650 quilômetros. Enquanto 2 centímetros equivalem a 1.300 quilômetros. Então, para calcularmos qual é a distância entre La Paz e Brasília, nós vamos fazer o seguinte cálculo. Observamos primeiro a medida no mapa, a medida na realidade. O mapa me diz que a escala me diz que 1 centímetro no mapa equivale a 650 quilômetros. Logo, 2 centímetros vai equivaler ao dobro disso, 1.300. 3 centímetros vai equivaler ao triplo, que é 1.950 quilômetros. Desse ponto, então, 3,2 vai representar 2.080 quilômetros. Então, o cálculo é bem simples. Nós medimos a distância entre os dois pontos do nosso interesse, vemos quantos centímetros isso dá no mapa e multiplicamos isso pela medida da escala. Se a escala me diz que 1 centímetro é 650 quilômetros, eu multiplico 3,2 por 650. E assim eu tenho a distância entre as duas capitais. Outro ponto muito importante sobre a escala é a sua classificação em escala pequena e escala grande. Nesse ponto, é necessário se ter o cuidado para não se confundir os adjetivos grande e pequena com o tamanho do terreno. Na verdade, a escala grande, em geral, representa terrenos pequenos, enquanto que a escala pequena, em geral, representa terrenos grandes. A questão do grande e do pequeno está muito mais ligado ao número de detalhes que você pode representar daquele espaço geográfico do que com a extensão real do terreno. Nós classificamos uma escala como grande quando o seu denominador é um número pequeno, como por exemplo a escala de 1 para 15.000 centímetros. 15.000 centímetros não é uma escala muito grande, não representa um terreno muito grande. Então, por isso, nós consideramos o seu denominador como pequeno, e logo o terreno também não é de grandes extensões. Porém, classificamos como escala pequena quando o denominador é um número muito grande, como na escala de 1 para 1 milhão. 1 milhão é um número muito elevado nos padrões da cartografia. Isso significa dizer que estamos representando um terreno muito grande. E por isso, nós dizemos que a escala é pequena. Então vejam que os adjetivos são inversamente proporcionais ao tamanho do terreno. A escala grande para terrenos pequenos, a escala pequena para terrenos grandes. E nós vamos classificá-los de acordo com o denominador. Números pequenos no denominador representam uma escala grande. Números grandes no denominador representam uma escala pequena.
Então, uma escala com denominador pequeno vai retratar uma área menor, e por isso ela possibilita indicar um número maior de detalhes. Então você consegue representar ruas, você consegue representar localização de monumentos, de locais específicos como uma prefeitura, um hospital, uma biblioteca, porque você está representando uma área que não é muito grande. Então você pode dar uma maior riqueza de detalhes. Porém, quanto maior for o denominador, maior será a área mapeada. E assim nós teremos um menor número de detalhes. Então, numa escala pequena, você não consegue representar, por exemplo, uma rua. Porque você tem um mapa ali que está tentando abranger o território todinho de um estado, ou o território completo de um país. Então você não consegue representar, por exemplo, as ruas. Mas quando você usa uma escala grande, em geral você está tentando representar um município, ou um bairro, né? Ou uma região de pequenas dimensões. E assim você consegue acrescentar um número maior de detalhes. Então, um exemplo de escala grande seria a representação de um bairro, e um exemplo de escala pequena, o mapa mundi, né? A planta de um bairro você consegue representar os seus quarteirões, as suas ruas e outros detalhes. Então é um terreno de pequenas dimensões e que você pode representar com grande riqueza de detalhes. Enquanto que no mapa mundi você tem que representar toda a superfície do planeta. Então você não consegue dar uma riqueza muito grande de detalhes. E por isso dizemos que a escala é pequena. Como os fenômenos geográficos são muito variados, a cartografia vai apresentar uma série muito grande de tipos de mapas. E cada mapa vai cumprir uma função específica ou representar um tipo específico de fenômeno geográfico. O primeiro tipo e um dos mais conhecidos mapas é o mapa político. O mapa político ele costuma representar as divisões territoriais e as capitais de estados, de países, né? Então ele vai destacar os aspectos políticos do espaço. Há exemplo desse mapa que representa os países da América do Sul e de parte da América Central. Então nesse mapa a gente vê as fronteiras territoriais de cada um desses países. Outro tipo de mapa muito conhecido é o mapa mundi, também conhecido como planisfério. Ele representa toda a superfície terrestre. E também pode ser, ao mesmo tempo, um mapa político, como este, por exemplo, que além de representar toda a superfície do planeta, também representa as fronteiras territoriais do espaço, as fronteiras territoriais de todos os países do mundo. Outro produto cartográfico muito comum nas nossas vidas é a planta. A planta ela não é utilizada exclusivamente pela geografia. Você vai encontrá-la com grande expressividade na arquitetura, na engenharia e também no urbanismo. Ela é utilizada principalmente para o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, conjuntos habitacionais, mas também pode ser utilizada para a representação de bairros com suas ruas, suas quadras, né, e outros objetos que ali estão presentes. Então, um mapa que retrata uma área pequena, logo tem uma escala grande, como, por exemplo, um terreno, um bairro, pode ser utilizado por isso, em geral, é utilizado para representar um terreno ou então um bairro.
Outro tipo de mapa muito comum agora na geografia é o mapa físico. O mapa físico ele representa as formas de relevo e também registra as altitudes do terreno. Então, com ele você consegue identificar áreas montanhosas, áreas de vale, de planícies, de planaltos, né? E saber quais são os pontos mais elevados e os pontos mais deprimidos do terreno. Temos também um mapa temático, que em geral registra dados sobre um tema específico. O mapa temático é um dos mais variados dos mapas dos mapas produzidos pela cartografia. O mapa temático é um dos mais utilizados, porque você tem uma infinidade de muitos fenômenos geográficos que podem ser representados através desse tipo de mapa. Então, em geral, o cartógrafo focaliza em um fenômeno e faz a representação no mapa daquele fenômeno. Esse fenômeno vai ser o tema do mapa. Nesse mapa exemplo que eu trouxe para vocês, é um mapa que representa a questão econômica, o fenômeno econômico do Brasil, mostrando as áreas de agropecuária comercial, de agropecuária de alto consumo, entre outras atividades econômicas presentes no território brasileiro. Além do mapa temático, nós também temos o mapa climático, que também pode ser considerado um tipo de mapa temático. Porém, ele retrata especificamente o clima e os fenômenos meteorológicos destes climas. Aqui, por exemplo, nós temos um mapa que mostra os climas brasileiros, né, em cada uma das regiões do território. O mapa demográfico também é um tipo de mapa temático, porém o tema que é representado nele são os dados relativos à população. Em geral, são mapas que mostram a densidade demográfica em alguma parte do espaço geográfico. Nesse mapa exemplo que eu trouxe, nós temos a distribuição da população mundial. E quanto mais for intensa a cor, maior é a representação. E quanto mais intensa é a cor, maior é a população que habita aquele determinado espaço. Outro tipo de mapa temático é o mapa histórico, que resgata um aspecto de uma determinada época do passado. Então, nós podemos utilizar mapas para representar impérios, para representar movimentos de expansão ocorridos no passado, para representar as fronteiras de países e nações em momentos diferentes da história, bem como para localizar algumas civilizações, entre outros aspectos do passado humano. Então, é um tipo de mapa muito utilizado no campo da história, mas que também, às vezes, é utilizado também na geografia, quando é necessário, por exemplo, descrever um conflito, como, por exemplo, o conflito entre Israel e Palestina, em que nós mostramos, através de mapas históricos, o processo de ocupação daquela região pelos israelenses. Além de todos esses mapas, um outro tipo especial de mapas que nós encontramos na cartografia é o cartograma. O cartograma ele representa algum fenômeno característico de um determinado espaço, mas não representa isso nem com escala, nem com coordenadas geográficas. O objetivo realmente é mostrar aquele fenômeno de acordo com a sua proporção. O cartograma que eu trouxe aqui mostra a questão populacional de cada um dos países. Então, o tamanho do país também representa o tamanho da sua população. Por isso que alguns países aparecem muito maiores do que são e outros aparecem muito menores. Porque, na verdade, o que se pretende representar aqui o quão populoso aquele país é e não ao seu tamanho real.
Outro produto cartográfico muito comum é o mapa mental. Esse tipo de mapa normalmente não são produzidos por cartógrafos. Em geral, são utilizados pelas pessoas comuns, principalmente para se orientarem ou para orientar alguma pessoa em um espaço qualquer. São desenhos que podem ser esboços, esquemas de orientação que são criados mentalmente por cada um de nós. Então ele pode ser, por exemplo, a representação do caminho necessário para se chegar a um determinado destino, ou até mesmo a representação de um caminho que nós realizamos todos os dias, como por exemplo o caminho de casa para a escola, representando alguns pontos de referência importantes e que são fundamentais para a orientação de quem usa aquele esquema, né? E ele possa então localizar o seu destino. Por fim, nós temos o mapa digital, que é um mapa de uso exclusivo em computadores. Em geral, são mapas interativos, no qual você pode ter acesso a informações a respeito de um aspecto específico. Aqui eu trago a representação de um mapa do coronavírus, ou do Covid-19, em que ele mostra o número de casos confirmados, a localização desses casos e também outros detalhes, como por exemplo, detalhes do número de pessoas vacinadas e também detalhes sobre o número de mortos em cada uma das regiões do planeta. Então é um mapa que você pode navegar e ver a proporção dos casos país a país e também em regiões diferentes de um mesmo país. Um outro exemplo de mapa digital é o IBGE Países, que é um mapa no qual você pode interagir com informações de quase todos os países do mundo. Basta você navegar pela plataforma que é um planisfério e localizar qual é o país que você deseja saber as informações e clicar sobre o território desse país. Ao fazer isso, você tem toda uma síntese das informações sobre aquele país que é representado para que você saiba mais sobre ele. Então, você pode saber capital, extensão territorial, idiomas, saber rankings ligados ao país, como por exemplo, proporção de tamanho da população, indicadores sociais, redes de saúde, né? Pode fazer comparação entre este país e outro país do seu interesse, bem como pode saber mais detalhes sobre aquele país. Imagens, indicadores econômicos, sociais, de meio ambiente, população, rede, saúde, né? Informações sobre a história do país, entre outros aspectos.